Análise política com Orion Teixeira. Agora 10h52. Ei, Orion, bom dia pra você. Tudo bem por aí? Orion? Alô? Orion Teixeira? Bom dia. Bom dia, Orion. Tudo bem por aí? Bom dia, Sinine, Lu, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. O nosso som tá bom aí, nosso áudio? Tá chegando bem, Orion. Orion, vamos falar do ato do Bolsonaro que deixa seu futuro incerto há 15 dias do começo do julgamento no STF. Como é que fica o Congresso também nessa história, Orion? Pois é, Sinine, o próprio Bolsonaro reconheceu ontem e narrou o insucesso de sua manifestação em favor da anistia a ele e aos seus seguidores e contra o governo Lula. Ele tinha expectativa de reunir 1 milhão de pessoas e vetou eventos em outros estados para fortalecer o do Rio de Janeiro. Ele disse que mobilizava multidões do país e que a sua equipe fazia um bom trabalho, insinuando que a derrota nas urnas teria sofrido com interferências do judiciário. Admitiu que o ato de ontem estava mais vazio do que outros que já realizou nas areias de Copacabana. Ao contrário do que lembrou, ele nas eleições arrastava multidões, que no 7 de setembro de 2022 tinha mais gente e fazia motociadas com mais de 300 mil mortos. Tudo somado sinaliza que ele perdeu apoio e força política, e nada disso foi suficiente para evitar, por exemplo, a derrota eleitoral dele, razão pela qual se apega, então, a essa tese conspiratória e aos ataques ao judiciário, às urnas eletrônicas, que é a narrativa negacionista conhecida como outras que ele aladeia por aí. Isso pode afetar, sim, a sua tese de anistia, que se quer comparecer lá aliados como Damares, dos Republicanos, o Hamilton Mourão, seu ex-vice, dos governadores só foram 4, Tarcísio Freitas, Cláudio Castro, Jorginho Melo e Mauro Mendes. Então o risco de Bolsonaro é que, uma vez condenado, ele terá dificuldade de reverter a inelegibilidade. Então, sem anistia agora, não vai ter 2026 para ele. Então, o Congresso Nacional segue o contexto político e as influências externas. Tem a pressão das redes sociais e do campo bolsonarista, deputados e senadores ficam mais preocupados com a própria sobrevivência do que se meterem em nova aventura bolsonarista que fracassou no campo político e também no golpismo. Orion, agora falando do governador Romeu Zema, que tem feito aí críticas, né, ao judiciário, o que há aí nos bastidores, Orion? O estilo cada vez mais belicoso de Zema, desde que trocou de marqueteiro, virou-se agora contra o judiciário. Na sexta-feira, no mesmo dia que ele saiu derrotado no Supremo Tribunal Federal por 11-0, na ação que pedia poderes para aumentar a contribuição previdenciária de policiais militares, Zema atacou juízes e o judiciário em rede nacional. Na grave denúncia de 3 minutos que ele fez, sem apresentar provas ou sem ser contestado também, Zema acusou o magistrado de enriquecerem por meio de venda de sentenças. E para ficar bem com o eleitorado que busca trair, acusou o judiciário de decisões políticas em vez de judiciais para favorecer a reeleição de um político e tirar o adversário do caminho. Então o judiciário, segundo ele, virou uma ferramenta de política e não de justiça, afirmando que adotam penas exageradas para quem cometeu atos, entre aspas, sem periculosidade e que estão presos há mais de um ano. Então as acusações repercutiram negativamente no meio político e no judiciário, e em nota a Associação dos Magistrados Brasileiros manifestou preocupação, afirmando que as declarações dele servem apenas para desinformar a sociedade e fragilizar a confiança na população, nas instituições do sistema de justiça. O fato é que, sexta-feira, então, o Supremo, por 11-0, indeferiu o pedido de Zema para aumentar a contribuição dos previdenciários dos militares. Então, essa é a segunda derrota que Zema sofreu no ano. A primeira foi no dia 26 de fevereiro, quando o Tribunal de Contas também determinou que o Estado deve retomar o pagamento da contribuição patronal de 16% ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares. E os policiais militares voltam agora a pagar 8,5% de contribuição e não 10,5%, como queria o governador. Orion, a vice-governador Matheus Simões quer ser candidato do centro-direita e ironiza Pacheco
no centro-esquerda? Pois é, Sinine, aí foi o próprio Murilo que participou dessa entrevista coletiva do último sábado da TV Band e ontem aqui na Band News, né? O vice-governador Matheus Simões, do Partido Novo, ele pode estar cometendo um erro de avaliação política eleitoral. Ele diz que o campo dele tem 3 candidatos a governador. Ele, Nicolas Ferreira e Cleitinho. E a esquerda não tem nenhum. E ainda ironizou a possibilidade de o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, virar candidato do centro-esquerda. Antecipou aí uma alfinetada em Pacheco, que sabe que será o seu principal adversário. Cleitinho e Nicolas são desafio para ele no período pré-eleitoral, para evitar aí um racha na direita, vai buscar a unidade desse campo. Por outro lado, ele mesmo reconhece que a força eleitoral vai estar no centro político, com cerca de 40%, avaliando que a direita e a esquerda teriam 30% cada um. Ele não pode esquecer de avaliar, Diocenídio, por que o Partido Novo venceu a eleição em 2018 e se reelegeu em 2022 e o que aconteceu em Belo Horizonte na eleição do ano passado. O desconhecido prefeito Fuad Noman venceu sozinho, sem o apoio da esquerda e do presidencial também do próprio presidente Lula, e bateu quem exatamente? Bateu a direita e a extrema-direita, que havia se unido em torno de Zema, Bolsonaro, Cleitinho e Nicolas. Não é isso mesmo, Murilo? Perfeito, Orion. Exatamente isso. Eu até questionei ele essa hora que ele falou dessa posição. Ele ironizou o Pacheco por essa centro-esquerda e se disse centro-direita. Aí eu falei centro-direita com Nicolas e Cleitinho. Aí ele deu um sorriso ali, saiu pela tangente, enfim. E deu uma argumentada, mas perfeita aí sua leitura. É isso, Orion. Uma boa semana para você. Para vocês todos. Quem quer saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Passamos um bom dia.